Olá, amigos da natureza. Vamos falar da Kalanchoe marnieriana no vídeo de hoje. Vamos falar dos seus cuidados, no seu cultivo e a sua forma de propagação. A Kalanchoe marnieriana, ela faz parte da família botânica Crassulaceae, de plantas suculentas, E ela é conhecida por suas representantes bastante cultivadas, e apreciadas como plantas ornamentais. E essa Kalanchoe, ela é originária da ilha de Madagascar. É uma planta bem popular, e resistente. Normalmente as plantas suculentas pertencentes, ao gênero Kalanchoe são conhecidas por possuírem, é uma planta que gosta muito de luminosidade, mais intensa. De preferência, no caso dessa Kalanchoe, marnieriana, ela gosta de sol direto. Então é difícil, encontrar ela em apartamentos, dentro de casa, porque é uma planta que gosta mais de sol, mas pode ser cultivada assim no interior, das casas, enfim. Essa planta, a Kalanchoe marnieriana, ela é bastante ornamental e delicada. É uma das espécies de Kalanchoe que não fica assim muito estiolada, Quando cultivada em ambientes sombreados, ela até se adapta bem à vida, cultivada em interiores, apesar de ser, aí uma suculenta de sol pleno. E essa suculenta, vamos dizer assim, essa Kalanchoe, ela é de porte, ereto, ela fica bastante alta, e ela se desenvolve bastante. É uma planta que se expande rápido, vamos dizer assim, Ela cria touceiras em pouquíssimo tempo. E essa planta também, ela tem, um acabamento nas folhas. As folhas são arredondadas, e dispostas aos pares. E tem uma tonalidade assim, uma cor mais pastel, que varia entre o verde e o azulado. E o destaque principal, são as bordas, que são avermelhadas ou rosadas, Bem, dá um contraste bacana, fica bem bonita. Um tom assim, acinzentado, com as bordinhas ali rosa ou vermelho, Então faz a planta ficar bem, assim, diferente, Ela se destaca mais. E além de ser uma planta que gosta de um lugar mais claro, com luminosidade. Então as folhas dessa Kalanchoe são redondas, e bem planas, parecem raquetes, geralmente assim verde azuladas. E as margens das folhas, as bordas, podem ficar amarelas, podem ficar rosa ou avermelhadas. Isso quando a planta vai mudando de cor, E as flores, essa mesmo que eu estou cultivando ainda não apresentou flores, ainda não floresceu, mas ela tem flores, ela produz flores, são rosadas, elas aparecem no topo do caule, nasce uma haste e ali começa aquela inflorescência, cacho de flores. E elas parecem sininhos, são penduradinhas para baixo. E essa Kalanchoe, quando ela vai ficando mais assim, vai envelhecendo, vai passando o tempo, que ela é uma planta perene, por durar muito tempo, é uma herbácea, já que o caule é bem flexível, é suculenta. Então o caule vai ficando, ele vai crescendo, vai ficando mais assim rígido, ao longo que ela vai ficando mais velha. E vai nascendo mais mudinhas, bem suculentas, verdinhas, bem macias. E outra característica, dessa planta que a gente vê, que é fácil de ver, que a gente já observa nela, é essas raízes aéreas, Ao longo de todo o caule tem várias dessas raízes aéreas, elas são bem assim firmes, elas não são, para quebrar elas às vezes é difícil. Elas não são molinhas não, elas são mais durinhas. E além disso, as folhas que vão ficando mais próximas do caule, que vão ficando mais velhas, vão amarelando, vão secando e caindo. E é bom sempre, a gente estar limpando também, tirando, para não juntar bichinho, não dar fungo. Faz parte a gente fazer essa limpeza no vaso, enfim, onde ela estiver plantada. Então, outra dica, além de fazer essa limpeza,
é fazer a poda, né? Conforme ela vai ficando alta demais, vai crescendo, os galhos vão ficando tombados, né? A gente pode fazer a realização da poda para manter o formato, né, o tamanho da nossa planta. Então pode cortar as pontas, se não quiser jogar fora, é só enterrar elas no solo ali num cantinho do vaso ou em outro vaso. Essas estacas vão enraizar rapidamente, formando novas mudas. Então vai entoucerar, vai ficar cada vez mais bonito. E elas são lindas, né? Então esses caules, eles vão brotar novas mudinhas, né? Novos brotinhos ali, com novas folhinhas, né? Bem suculentas. Então a touceira vai ficar cada vez mais densa, mais grande, né? Então a gente pode plantar em outro vaso, no mesmo vaso. Sempre que eu acho espaço, eu planto no mesmo vaso. Quando não tem, só fincar em outro vaso e assim vai. A gente vai propagando essa planta que é muito maravilhosa. Então essa calanchoe, ela é muito resistente e o cultivo dela é facílimo, né? Vamos dizer assim. É uma planta que aprecia um solo mais arenoso, né? Bem airado, né? E bem drenável. A gente pode preparar uma mistura de terra e a outra mistura de areia grossa, né? E o fundo do vaso a gente pode colocar, né? Para drenar a água, a gente pode colocar caco de telha, argila expandida ou brita, porque a água não pode ficar ali, né? Como qualquer outra planta, o solo não deve estar encharcado, porque se estiver encharcado ele apodrece as raízes. E a rega dessa planta, dessa calanchoe marnieriana, as regas podem ser espaçadas. Se você vê que o substrato está úmido, então não precisa regar, você aguarda, né? Se for um período de chuva e ela estiver na sombra, num lugar, esse solo vai ficar úmido. E para saber, é só você passar o dedo, você vê que sentir que a terra está úmida e não precisa, né, de fazer a rega. Você aguarda esse solo ficar mais seco, aí você torna a fazer a rega, deixando esse solo sempre úmido. Essa calanchoe, ela é de região bem árida, né? Esse tipo de suculenta, ela não necessita de muita adubação, para ela desenvolver e florescer. Apesar de que quando ela é cultivada, né, no interior, o fato dela não ter luminosidade, ela não vai, como se diz, ter estímulo para florescer. Então, como ela gosta de sol, luminosidade, então é o ambiente perfeito para essa planta florescer, né? E ficar até ali com as bordinhas cores mais distintas, né? Às vezes fica rosado, às vezes fica mais assim vermelhado, enfim. Então, o solo para essa planta pode ser mistura, né, de areia com terra, como o solo bem drenado, mantendo sempre úmido. E essa planta vai desenvolver, vai ficar muito bonita, né? E principalmente com a luminosidade ela vai florescer. E como eu havia falado anteriormente, né, sobre a propagação, que é muito fácil, né, o cultivo dessa planta é muito fácil, propagar essa calanchoe marnieriana é bem fácil, né? Ela propaga-se até sozinha, vamos dizer assim, né? As próprias folhas nascem mudinhas quando caem no chão, né? Quando a gente pega uma folhinha e coloca num vaso ali com substrato mais úmido, ela vai nasce mudinhas. Qualquer galinho que cair, ele vai prosperar, né? As estaquinhas, você retira uma estaquinha e já finca ela no chão, com raiz ou sem raiz, e ela vai prosperar. Então a forma mais fácil é por estacas, né? Que você quebra lá um galinho, corta um galinho e fica ele na terra e ele vai prosperar. E além da beleza, né, dessa planta, a gente pode fazer junção, né, com outras plantas no vaso. Por ela ser uma suculenta também, a gente pode colocar ela em composição com outras plantas no vaso ou cultivá-la sozinha. Eu cultivo a minha sozinha no vaso, né? Mas tenho essa também que está cultivada aí com outras plantinhas no meio, como aí tem tanto a calísia cordifolia, como também tem algumas mudinhas de 11 horas, mas isso é opcional. E que às vezes não tem espaço, a gente pega a mudinha, finca ali no vaso que está sobrando e ela se expande, né? Mas enfim, é uma planta que tem uma beleza ornamental, né? E que é de fácil cultivo. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo
Eu vou ficando por aqui. Boa sorte com seu cultivo de calanchoe marnieriana e até mais!